Continuamos entrevistando Dr. Newton Coelho. E agora, porque eu insisti muito na pré-entrevista, porque ela foi útil para extrair dele muitas respostas, a esposa, Tereza Coelho. Tudo bem, dona Tereza? Tudo bem. Dona Tereza, na pré-entrevista eu adorei quando a gente perguntou como é que vocês se encontraram pela primeira vez. Foi por causa de um sorvete. Conta! Ele morava em uma pensão e à noite eles ficavam, ele e toda a turma, na porta da pensão, esperando as garotas passarem, com certeza, né? E nós tínhamos, eu tinha uma amiga que morava próximo à pensão dele e eu ia na casa dela e resolvemos pegar um sorvete. Na esquina tinha uma sorveteria. E passando em frente à pensão onde ele estava, o meu sorvete caiu. E eu fui andando retinha. Como se não tivesse acontecido nada. Tivesse acontecido. E depois eu fiquei sabendo que ele foi lá e pegou o sorvete e tomou o sorvete. Mas goloso! Desde... Agora eu me pergunto, será que era por causa do sorvete ou que, por tabela, ele queria sentir o gostinho dos seus lábios? Não sei. Nós vamos perguntar para ele. Não conhecia ainda. Era guloso ou queria os lábios dela? Como a pensão não tinha sobremesa, eu aproveitei aquela que estava ali à disposição. Mas a senhora chegou a percebê-lo como homem naquele momento? Não. E o senhor chegou a percebê-la? Eu achei simpática a moça, viu? É. E o sorvete também. E o sorvete também. Mas como é que aconteceu o primeiro contato em que um percebe o outro como possível amor da vida? Foi algum tempo depois. Tinha um colega dele de pensão que estava também lá para fazer vestibular para medicina. E morava lá, fazia o cursinho lá em Belo Horizonte. E então começou a me paquerar. Ah, é? Começou a me paquerar. Um colega dele começou a te paquerar. E foi contar para ele, pô, mas aquela menina é difícil, eu já fiz tudo, e ela não dá bola para mim, né? E aí ele começou a me paquerar. Será que foi porque ele gostava? Olha, sempre há uma avidaninha como eu a perguntar. Será que foi por interesse genuíno ou por competição com o coleguinha? Aí Conta, ele que responde. Não, foi por interesse genuíno. Foi por interesse genuíno. E aquela sua ida, ele tinha ido com a turma dele de faculdade para uma viagem à Europa, não é isso? Sim. E a volta era de navio. E por que é que a senhora se abalou? Era no Rio. No Rio. A senhora saiu de Belo Horizonte para esperá-lo? Sim. Por quê? Porque Conta. Ele me escreveu que tinha acabado o dinheiro. E que o pai dele, ele já tinha pedido ao pai, mas não sabia se o pai... Porque o pai morava em Araçatuba. O pai morava em Araçatuba. Então ele não sabia se o pai ia mandar o dinheiro, como ia mandar. E ficou, naquela época não tinha cartão de crédito. Então, ele ficou assim e eu falei, não, eu vou esperá-lo. Eu tinha uma tia que morava no Rio, então fui para a casa dela e levando o dinheiro para ele. Quando cheguei no porto, várias pessoas, colegas dele, apareceram, cumprimentaram, e o Newton não saía. E o Newton não saía. E eu vi aquele movimento, aquela corrida. Um já estava saindo, voltava, né? E eu falei, o que está acontecendo? Até que, enfim, apareceu. Apareceu e tudo bem. Não, mas a senhora não ficou sabendo por que estava aquela corrida antes de ele aparecer ou ficou? Não, só quando ele apareceu, aí a turma toda veio, né? Agora conta, né? Mas contar o quê? O Newton, agora conta, Newton, era isso? Mas contar o quê? Olha, que ele arrumou aí uma garota, ganharam até um concurso de dança. Dentro do navio. Dentro do navio. Né? Dentro do navio. Dentro do navio. Agora, eu fiquei sabendo que o senhor viajou na 10ª classe e essa garota era da primeira classe. É o plebeu com a dama, né? O que a senhora acha que ele fez isso tudo para desfrutar um pouco dessa primeira classe? E será que aconteceu alguma coisa nessa primeira classe? Só Deus sabe. Não vou perguntar, doutor Newton, não vou perguntar. E será que eles dançaram? O senhor dança bem mesmo para ganhar esse prêmio? Eu não danço bem, mas eu... Não, ele dança. Eu dou minhas cacetadas. Ele dança bem, porque ganhou o prêmio do navio todo. Ganhou o prêmio do navio todo. Do navio todo. Mas esse relacionamento, só porque a senhora já o namorava. Já. E a namoradinha dedicada foi
lá levar o dinheiro para o garotão? Mas não precisei de entregar, porque o pai dele também foi. Mas a senhora ia cobrar esse dinheiro Lógico, ou não? Ia cobrar claro. dinheiro depois, segundo o pai dele. Conta do encontro com o pai. Foi ali que vocês se encontraram? Foi ali que nós nos conhecemos. E ele estava esperando, quando ele saiu, ele viu o pai também, que o pai estava lá, mas eu não sabia quem era, porque eu não conhecia ninguém da família. E aí ele veio cumprimentar o pai e me apresentou para o pai. Aí nós E ficamos... neste contato já deu para ele perceber que a senhora era, qual foi o termo que ele usou? Espertinha? Não sei. Já deu para perceber Deu. nesse Não, primeiro nós contato? fomos almoçar juntos, não foi só. Mas foi conexão imediata. Foi conexão imediata. O que vocês fazem juntos para se divertir? Pode falar qualquer um, os dois juntos. Fala, Tereza. Vamos lá. Não, a gente sai toda semana, a gente sai pelo menos 2 vezes na semana, janta fora, uma vez impreterivelmente com o Friuli, e muitas vezes a Beatriz também vai junto. A Beatriz Pimentel. A Beatriz Pimentel. E a gente e fazemos visitas sociais, que a gente sente prazer também. Inclusive para o pro Pimentel, que vocês visitaram, acho que ontem. Foi isso na nossa gravação aqui nessa segunda-feira, e vocês falaram que o olho dele os acompanhava. Né, que era bem bacana. Você sabe que o Pimentel, eu tenho muita gratidão por ele e pela Beatriz, porque no começo da carreira eles me ajudaram muito. E uma vez antes de eu viajar para os Estados Unidos, eu tive um problema com o dente e ele interrompeu o próprio almoço para me atender. Então, um beijo para o Dr. Pimentel. Eu pedi para vocês pensarem numa pergunta. Primeiros mais velhos. Primeiros mais velhos, vamos lá. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Ou a mineirinha tem? Vamos lá. A baiana, eu não sei. Eu sei o que tem a mineira. Que Então eu sou vai, o que é que a mineira tem? Tem carinho, sinceridade, amor, Sempre? quando encontra o parceiro certo. Ah, tá bom. E a sua pergunta? Se eu morrer, você vai casar de novo? Eu acredito que não. Gente, mas ela é muito possessiva. Olha que absurdo. Ela deveria ter feito uma declaração assim: você tem sido um marido tão maravilhoso que quando você morrer, eu espero que você se case bem novamente. Pergunta para ela, é a mesma pergunta. O que você me diz da recíproca? Eu, no caso, uma vez chega, porque uma vez a gente é feliz, a segunda não sabe se vai ser ou não. Eu prefiro ficar com a imagem da felicidade. Se eu estiver aqui e se ele morrer primeiro e se a senhora se casar de novo, eu vou lá puxar seu pé em vida. Não tem Mas vamos lá, porque é demais falar sobre o futuro com essa tranquilidade e determinação. Vamos lá, eu pedi para vocês pensarem numa qualidade e num defeito. Já fala qualidade ou defeito? Qualidade, Tereza? Não, a sua. A minha? É. Minha qualidade é ser amigo dos amigos. E o defeito? O defeito é ser desorganizado. Desorganizado. Acho que eu sou uma boa mãe, uma boa esposa. Acho que é uma qualidade. Defeito. Defeito, segundo ele, sou muito chata. Muito chata em que sentido? Mania de coisas no lugar. Mania de coisas no lugar. É toque. Toque. Não tenho. Agora eu quero que o senhor fale uma qualidade e um defeitinho dela. Ela é muito carinhosa, muito prestativa. Uma só, tá? Tá. E um defeitinho? O defeitinho dela é esse mesmo, é muito organizada. Em excesso, chega a ser excesso, chata mesmo. isso. Mas eu imagino o que faz num casal, o que atrai, né? Os Um opostos. que é desorganizado e o outro super. Vai, uma qualidade e um defeitinho dele. A qualidade dele é ser um bom profissional, Aham. um bom pai, um bom marido. Um só, uma qualidade só. Esse pessoal é sempre assim, eles inflacionam na qualidade, defeito, eles falam vai. Guloso. Guloso. O senhor mede o bife lá em casa também ou não? O que é gostoso, hein? Gostosa é minha esposa. Olha que delícia! É o prazer de viver. É o prazer de viver. Eu diria que gostoso é a vida com o que ela lhe proporciona. Ixi, mas a vida proporciona muita coisa ruim também, hein? Mas eu tenho uma filosofia que é o seguinte: nos amigos a gente só olha as qualidades, esquece os defeitos. E na vida a gente esquece os tropeços e olha assim. Mas isso não é só retórica, não? A senhora sente isso assim? Sim, toda a vida. Então tá, o que é desagradável?
Desagradável é ir ao restaurante, esquecer a carteira, um cartão de crédito. Mas aqui em Araçatuba não há o menor problema, porque todo mundo te conhece, né? mas sempre- Já aconteceu fora daqui? Não, Não, né? não. O que é desagradável? É você não ser bem recebido em algum lugar. Não ser bem recebido em algum lugar. Onde se espera ser bem recebido, né? A senhora sempre recebe bem? Procuro. Procuro. Medo, vocês têm algum? Meu grande medo era não conseguir formar meus filhos e deixar a Tereza mal de vida. É. Vai deixar uma viúva rica se morrer primeiro? Não, aí viúva rica, depois ela pelo menos aproveita o dinheirinho que a gente ganhou junto. É o dinheirinho que a gente ganhou junto. Medo? De ficar doente numa cama. Ai, pelo amor de Deus, isso é Sim, demais. eu tenho medo. Eu costumo dizer que eu tenho horror, não é a ficar doente, é perder o direito ao suicídio por causa da doença. Por isso eu sou a favor da eutanásia. Arrependimento. O grande arrependimento meu foi não ter comprado um bilhete de loteria em Belo Horizonte, quando era estudante, que deu o primeiro prêmio do Natal. Nossa, e quando era estudante, imagina a Pois é. farra que o senhor teria feito com esse Senhora, dinheiro. ia comprar um carro, ia casar mais rápido. Não, comer Nossa, ia comer. tudo que podia, Ia lá na né? camponesa. Viu? Sem nenhum segundo sentido, né? Porque o senhor sempre foi um glutão, né? Comia barbaridade. E um arrependimento seu? Acho que eu não tenho arrependimento de Será nada. que Eu acho não? não. Eu me lembro de alguma, não estou lembrando qual, mas na pré-entrevista a senhora me falou de algum arrependimento. Mas já já nós vamos tentar lembrar. Vai pensando. Deus. Aí, eu quero uma viagem que o senhor fez, que foi super legal, e espero que tenha trazido fotos, e uma que quer fazer. Bom, a viagem que eu fiz algumas viagens muito interessantes. A que eu mais gostei foi com 2 filhas na Europa. Fiz um tour pela Europa, achei ótima. Foi com duas Duas filhas. filhas. Duas filhas. E a que o senhor quer fazer? Eu quero ir para a Turquia. Quero andar de balão também. Quer andar de balão? Pelo Quero amor ir de na Deus, o praia. senhor viu recentemente o que aconteceu com o balão. Se Mas tiver um paraquedas. Mas é uma Eu vou morte levar digna. Eu morri aos 85 anos em balão na Capadócia, eu vou achar uma maravilha. Mas eu de vou levar boa, um né? guarda-chuva. Se furar o balão, abre o guarda-chuva. Surtou. E a senhora? Bom, viagem que eu quero fazer para a Grécia. E a que eu mais gostei... Para a Grécia a senhora vai fazer agora, não vai? Vou. Vai. Vamos com vontade. Mas é a que eu quero fazer, assim, se Deus quiser, vamos a fazer agora. E a que eu mais gostei muito da viagem para a Europa, mas gostei muito de uma viagem que nós fizemos para São Francisco. São Francisco. Gostei muito. A senhora lembrou de algum arrependimento ou fica por isso mesmo? Não tem. Eu arrependo das coisas que eu não fiz. Mas a senhora pode me dar um exemplo do que é que a senhora não fez que a senhora se arrepende? Fui convidada para trabalhar na Petrobras e não aceitei. Mas tem outro que citou, que eu me lembrei agora. A senhora disse que se arrepende de não ter andado de bicicleta e aprendido a nadar. Isso aí, antes de morrer, eu vou aprender. E eu já falei que a prioridade é qual? Bicicleta. Bicicleta, né? Para terminar, o que é que vocês ainda querem da vida? Paz. O que é uma paz? Paz todo mundo quer o tempo inteiro. Isso. Eu me lembro de uma história de beliscar netinho. Isso eu vou. Ainda... Bisneto. Bisneto, Beliscar bisneto. muitos bisnetos. Você se quer Deus beliscar quiser. muitos bisnetos? Até eles chorarem ou rirem para o senhor? Até vocês rirem é melhor. Mas Eu se acho que chorar- filho do senhor, já que nasceu rindo, a hora que o senhor beliscar, eles não vão chorar, vão rir. Tomara. E a senhora, o que a senhora ainda quer da vida? Ter saúde para ver meus filhos, meus netos crescerem e passear bastante. Passear bastante. Passear bastante. Foi um prazer entrevistar Dr. Newton Coelho com a colaboração da esposa Tereza. Até o próximo Questão de Opinião.